ver se vai ter alguma autorização. Excelente, gravando. Bom, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em treinamento, né, ou tudo na vida da gente, existem princípios, né, que a gente aprende, né, e esses princípios acabam norteando as nossas ações, né? Sejam princípios religiosos, princípios sociais, princípios econômicos, né? Éticos. E no treinamento não é diferente, tá? Também tem alguns princípios, ou seja, algumas questões que são básicas e que, se respeitadas, né, elas facilitam o nosso trabalho, tá? E vem vários autores estudando treinamento, né, e eles colocam algumas dessas questões para a gente, tá, alguns princípios, que é chamado de princípios científicos, porque existiu e existe ainda pesquisas em cima do treinamento esportivo, em cima desses princípios, para saber se eles realmente são eficientes. Né? Então, são vários autores, eu elenquei aí 4 autores, 5, na verdade, né, um em conjunto, que estudaram muito isso, que fizeram pesquisa e que publicaram trabalhos a respeito. Alguns trabalham com uns princípios, outros não, né, porque eles acham menos importantes ou porque eles elencaram toda a teoria dele dentro de um outro princípio. Valdir Barbante, em 2010, publicou em seus livros 3 princípios apenas. O Wernicke com 4, Dantas, o Stélio Dantas com 6 princípios, Valdir Moreira e Manuel Tubino, em 2003, com 7 princípios. E, para ficar bem esmiuçado, eu vou usar a teoria do Valdir Moreira e do Manuel Tubino para explicar todos eles, porque se eu pegar e falar do Barbante, que vai surtir efeito, você vai saber os princípios, vai entender todo o processo, eu posso cometer um equívoco como professor de graduação de não te passar tudo. E aí, lá na frente, você faz um curso e o professor lá fala do princípio da individualidade biológica. E quem nunca viu musculação, quem nunca viu treinamento, pode falar assim, nunca vi esse princípio, não, o Borginho não falou. Aí o professor vai explicar, o cara faz, nossa, o Borginho é ruim demais, ele deixou de explicar uma coisa básica dessa pra gente, né? Então eu vou falar dos 7 princípios, que aí a gente faz uma coisa bem completa, né? Então Valdir Barbante fala só do sobrecarga, especificidade e reversibilidade. Mas na sobrecarga, ele insere conteúdos de adaptação, ele insere conteúdos de continuidade, né? Quando ele fala de especificidade, ele fala da especificidade, ele fala da individualidade, ele fala dessas questões. E aí eles vão mudando, tá? O Jungenwenig fala de sobrecarga, aí eu acho bacana ele, porque ele fala do princípio da ciclalização. Só que o princípio da ciclalização, ou seja, o seu treinamento ele deve seguir ciclos, microciclos ou mesociclos e macrociclos, né? A gente vê isso em periodização. Então, nem se faz tão necessário falar sobre ele assim. O Stélio Dantas já vem com uma coisa bem completa, que ele fala da individualidade biológica, ele fala da adaptação, fala da sobrecarga, da continuidade, do volume e intensidade, da especificidade, né? E o Manuel Tubino e o Sérgio Moreira, eles já falam ainda em cima disso da treinabilidade, né? Então ainda tem mais um princípio além desses, tá? E a maioria desses trabalhos surgiram nessa época de 2003, né? Então todos eles seguiram mais ou menos as mesmas linhas e os mesmos conceitos. Desculpa, pessoal, a noite foi complexa. O bacana disso é que os conceitos não são muito variados, né? E seguindo a mesma nomenclatura até praticamente, né? O que facilita bastante o entendimento, tá bom? Então eu vou seguir essa teoria
tá? Proposta pelo Tubini Moreira, tá bom? Que abrange aí uma quantidade maior de princípios, e aí a gente vai esmiuçando cada um deles para isso. Bom, então a primeira coisa que você tem que ter em mente quando for montar um treinamento para alguém é que o treinamento, pessoal, ele deve seguir ou obedecer, né, à individualidade biológica, né? Ou seja, cada indivíduo apresenta uma biologia específica, né? Apresenta uma anatomia específica, uma fisiologia específica e que é individual, né? Eu posso falar que um treinamento de 3 de 10 para peito-costas, superior e inferior, e mais 30 minutos de esteira numa aula, eu posso falar que esse treinamento pode ser passado para todos os alunos que chegarem na academia? Posso. Eu não estou desrespeitando a individualidade biológica. Todo mundo pode fazer esteira, desde que exista condições anatômicas, articulares, musculares, para que ele possa caminhar ou correr. Então, todo mundo pode fazer esteira. Todo mundo pode fazer supino? Pode. Todo mundo pode fazer supino. Todo mundo pode fazer agachamento? Sim. Todo mundo pode fazer puxada? Sim. Todo mundo pode fazer bíceps, tríceps, abdominal? Sim. Né? Todo mundo pode. Todo mundo pode fazer 3 de 12, Borginho, com carga levinha? Pode. Todo mundo pode fazer. Então, se eu montar um treino de supino, puxada, abdominal, agachamento, leg press, cadeira extensora, adutora, abdutora e panturrilha, montar um treino desse com 3 séries de 15 e passar para todos os alunos iniciantes que estão chegando na academia, eu não estou desrespeitando a individualidade biológica. Tá? Eu posso estar cometendo equívocos de não potencializar o treino de um ou outro aluno. Mas todos eles podem fazer esses exercícios. Com 3 de 12, 3 de 15, com a carga leve, eu posso fazer isso. Tá? O que é a individualidade biológica, então, Borges? Eu achei que cada um tinha que ter um treino específico. Né? A individualidade biológica, pessoal, ela fala para mim que eu tenho que considerar, ao prescrever o treino, ao passar o treino, ao corrigir o treino do meu aluno, os movimentos, eu devo levar em consideração, né, a junção da carga genética dele com a aparência que ele tem. Tá começando a acontecer, como é que fala? Organização, testagens para fazer o perfil genético dos indivíduos, de atletas. Então, até para pessoas comuns, eu tenho um casal de amigos, o Mark Gigonzac e a Thaís Cidália, eles são geneticistas, trabalham com empresas de nutrição, com empresas de medicina, uma medicina mais holística, não, uma medicina integrativa, e nesse processo, quando ele vai ao nutricionista, eu chego lá, eu pago, é lógico que é caro essas coisas, né? Não é acessível a toda a população, mas quando eu chego lá, ela vai traçar um perfil genético para mim, por exemplo, sobre metabolismo, sobre acúmulo de gordura, sobre tipagem de fibras musculares. Então, ela faz um perfil genético do indivíduo para que o nutricionista possa prescrever uma dieta, uma periodização nutricional mais adequada, assim como o profissional de educação física possa prescrever um treino mais direcionado. Porque lá vai me falar geneticamente o que aquele indivíduo tem. Ó, o cara quer hipertrofia. Aí eu pego o perfil genético dele e olho lá e falo assim, não, mas a constituição de fibras musculares desse indivíduo aqui é na maior proporção de fibras do tipo 1, fibras de contração lenta. Então eu vou ter um pequeno ganho de hipertrofia, não vai ser explosivo, significativo, tão exagerado como um aluno às vezes deseja. Né? E assim vai. Né? Então, e às vezes ele tem uma aparência que não justifica aquilo. Às vezes ele tem até uma aparência que tem mais... Desculpa, pessoal. Porque às vezes ele tem uma aparência que justifica ele ter mais tipos de fibras do tipo 2. Mas a hora que você vai treinar ele não muda muito daquilo que ele já está para hipertrofia. Tá certo? Porque a maior constituição de fibras que ele tem é do tipo 1.
Então, a condição dele, a aparência, a condição física dele, o VO2 dele, né, a flexibilidade, a força, a resistência, a coordenação motora, então, as valências físicas e a condição física que o indivíduo apresenta no momento é o fenótipo. É a interação dele com o ambiente. E o genótipo é a carga genética dele. Então, você olha para o Borginho e fala assim, o Borginho é 42 anos de idade e tem esse corpo aí, ele é abençoado, né? Porque o cara, 42 anos de idade, não é obeso, não é gordo, tem um sobrepeso leve. Aí, se você olhar a minha carga genética, você vai ver que ela é de obeso. A minha família toda é de obeso. E por que que o Borginho não é obeso, visto que ele apresenta uma carga genética, um genótipo para a obesidade, para diabetes, para hipertensão? É porque o Borginho tem a interação com o ambiente de forma diferente. A minha genética é a mesma do meu pai, da minha avó, de obesidade. Mas eu treino todos os dias, eu me alimento bem, eu evito gorduras, eu evito doces. A minha alimentação é mais saudável do que a do meu pai, do meu irmão que é mais novo que eu é obeso. Eu tô no peso normal. E meu irmão que é mais novo do que eu, ele já é obeso, porque ele não treina, né? Aí sim, Leandro, se eu estou treinando e comendo bem e estimulo meu filho a fazer o mesmo, ou a minha esposa faz o mesmo, mesmo nós tendo o gene da obesidade, o nosso filho não vai ser obeso a princípio, porque ele vai carregar esta herança genética fenotípica. É a epigenética, né? Simplificando. E se ele brincar de ficar comendo doce demais, não se alimentar direito e não fizer exercício, ele vai ficar obeso. Na infância ainda ele já vai ser obeso, né? Então a epigenética é o que eu passo, né? De fenótipo. É por isso. Meu filho veio aqui agora, já estava irritado porque sumiu a joelheira dele e ele vai começar a andar de bicicleta sem rodinha hoje. Acabou de descer com a minha esposa. Ela vai ensinar a andar de bicicleta sem rodinha. Estou perdendo esse momento dele lá. Mas ele já foi. E ele queria tirar a rodinha da bicicleta. Ele vai cair. Eu sei que ele não vai dar conta de andar agora. Tá cedo ainda, a bicicleta é maior. Ele não consegue alcançar o chão, tá? Enfim. Mas ele está lá tentando. O bichinho está pilhado. É o que eu sou dentro do treinamento, dentro do exercício, é o que a Érica é. Então nós passamos isso, né, de fenótipo para ele. Então se eu chego com 10 alunos iniciantes em uma sala de academia, por exemplo, qualquer, ou no treinamento qualquer que eu vá fazer, na minha sala de funcional, de crossfit, de pilates, eu posso treinar a mesma coisa para todo mundo. Só que o Borginho é péssimo em agachamento. E tem um outro aluno iniciante que é excelente em agachamento. Ele é péssimo no supino, e eu sou muito bom no supino. Muito bom que eu estou falando é a execução do movimento. Então, a minha execução do movimento ela é melhor no supino do que no agachamento. A de outra pessoa é melhor no agachamento que no supino. Tem gente que é melhor na esteira do que na musculação, e tem aluno iniciante que vai ser melhor na musculação do que na esteira. O VO2 e tudo mais. Ou seja, o que eu tenho que fazer quando o aluno chega para mim? Eu tenho que identificar naquele grupo de alunos o que cada um tem de ponto forte e o que cada um tem de ponto fraco. Por que o Borginho está péssimo no agachamento? Está com o posterior de coxa encurtado? Está com o flexor de quadril encurtado? Está com pouca mobilidade de tornozelo? Pouca mobilidade de quadril? Torácica está muito rígida? Então eu tenho que identificar o que é ponto forte e o que é ponto fraco. Porque o que eu tenho que fazer agora é, o treino pode até ser o mesmo, mas eu tenho que ir lá e corrigir o meu aluno, né, melhorar o ponto forte, o ponto fraco dele. Eu tenho que corrigir o que está fraco. É o que acontece hoje numa sala de CrossFit.
que deveria acontecer na sala de musculação, né? Mas não acontece. Então, hoje, se você for fazer um treinamento de um esporte como o CrossFit, você vai entrar lá na sala e você vai partir para 9 movimentos básicos. Quando você aprender, corrigir, tiver bem naqueles 9, aí você passa para outra fase de treinamento da modalidade esportiva, né? Então, se você está lá na natação, fazendo treinamento de esporte da natação, você vai começar a aprender pernada. Aí você pega uma pranchinha e faz lá, pequena tomada, grande tomada, sei lá, nem sei se isso ainda existe na metodologia de ensino na natação. Na minha época era assim. Até na época que eu estava na faculdade era assim. Vamos fazer pequena tomada e aprender braçada, pernada. Enquanto eu não aprender a técnica da pernada, eu não vou partir para outra evolução do meu nado, né? Ou crawl, ou costas, ou o que for. Enquanto eu não estiver respirando corretamente, eu não vou passar para uma outra etapa da minha natação. E assim vai. Ou seja, a professora da natação, ela fica fazendo o quê? Respeitando a minha individualidade. Enquanto eu não fizer a pernada corretamente, ou abraçada corretamente, abraçada com a respiração corretamente, eu não vou passar para frente na técnica do nado, né? Isso é respeitar a individualidade. Não é assim, ó, todo mundo faz 5 piscinas de pernada, aí tem um que está fazendo bem já, ela não precisa deixar ele continuar fazendo com pequena tomada lá. Ela já pode passar outra atividade para aquela pessoa. Borginho, você está péssimo na pernada, eu quero mais 2 piscinas hoje. Aí depois ela passa outra técnica para mim e vai corrigindo o ponto fraco e potencializando o ponto forte. Isso é respeitar a individualidade biológica. Então eu posso passar agachamento para todo mundo dentro de uma aula de treinamento funcional que eu vou dar. Eu tenho 10 alunos na minha sala de treinamento funcional, né? Hoje, por conta da pandemia, eu alugo a sala lá da Clima 21, né? Eles alugam a sala, eu pago uma taxa mensal e eu ponho quantos alunos a sala permite, né? Agora está pouco, então eu consigo colocar 4 alunos só na sala agora. Então eu alugo a sala deles, cobro do aluno, o aluno não paga a academia, não paga a Clima 21, ele paga para mim, a minha aula, então eu recebo bastante, pagar R$ 500 de aluguel com a sala para dar aula para um grupo de pessoas sai barato, sai de graça. Eu fiz as contas, sai R$ 11, R$ 12 por aluno, né, por aula. Mais barato que qualquer taxa de personal de academia que tem por aí. Então, hoje, eu dou aula lá para 4 alunos, eu não posso colocar os 10 que eu colocava, por conta da vigilância, por conta da pandemia, né? Então, eu tenho 4 alunos hoje na minha sala. E hoje o movimento vai ser de agachamento para todo mundo. Só que tem um que vai fazer o agachamento, eu já vou colocar carga, eu já vou controlar o movimento, eu vou inserir alguma outra técnica no agachamento, e outros eu vou falar, o agachamento seu agora vai ser parcial, vamos melhorar isso, faça um trabalho de mobilidade maior. Então todo mundo vai agachar, só que cada um vai agachar de um jeito. Tem um que vai agachar com a barra à frente, outro com a barra nas costas, outro com o halter do lado do corpo, e assim vai. Outro sem carga, peso livre, peso corporal, mas todo mundo pode fazer agachamento. Entenderam a individualidade biológica, pessoal? É isso, tá? É isso. Corrigir pontos fracos, potencializar pontos fortes. É isso. Exatamente. Identificar primeiramente, né? A gente tem que identificar esses pontos para a gente poder conseguir corrigir, né? Ou seja, eu tenho que avaliar. Avaliar. Não tem como você prescrever um treinamento se você não avaliar. A avaliação é a base de todo o treinamento do indivíduo. Como que eu vou saber qual que é o ponto fraco? Avaliando. Essa avaliação ela pode ser direta, indireta, subjetiva, mas você tem que avaliar. Não tem jeito, né? Não tem jeito de eu falar que o agachamento da pessoa está ruim se eu não tenho um parâmetro para comparar. Tá certo? Então, sempre pensar nesse aspecto aí. Certo. E as academias hoje, elas estão se direcionando para um ponto muito preocupante, né? Essas low cost da vida, Blue Fit, Smart Fit, Borgin Fit, essas grandes academias, conglomerados, essas academias de rede,
elas estão tomando conta do mercado. E as academias pequenas, elas vão acabar, né, desaparecendo daqui a um tempo. Né? Ou eles mudam o nicho de trabalho, ou eles vão sumir. Porque não adianta eu vir aqui na esquina de casa, abrir uma academia pequenininha e chamar um monte de alunos para cá, que eu não vou conseguir bancar o preço que as outras academias bancam, que é a qualidade que eles oferecem, né? A Bluefit tem tudo equipamento Life Fitness. Que dia que eu vou conseguir montar uma academiazinha de bairro Life Fitness, né? Eu não tenho nem crédito para comprar tanto equipamento e colocar tanta aula de sala, né? E cobrar só R$ 90. Então eu vou acabar deixando de existir. Ou eu mudo o meu foco, né? Ou eu mudo o meu foco. Ou eu começo a fazer uma academia de atendimento personalizado, o aluno não paga mensalidade e ele paga o meu atendimento personalizado. Ou eu alugo a sala para professores, que é o que está acontecendo no mercado aí por fora, né? Que é o que a Clima 21 começou a fazer. E já tem 3, eu fui o primeiro a alugar a sala, e já tem 3 outros professores que alugam a sala lá também, para dar aula de personal trainer. Eu tenho uma turma que eu tenho um casal apenas. Eu cobro R$ 2.500 do casal, para dar aula 3 vezes na semana, cobro R$ 2.500 do casal. Desses R$ 2.500 eu pago 500 para a academia e fico com 2.000. Tá entendendo? E então sai barato, né? Sai barato, porque o meu aluno ele não precisa ir pagar os R$ 2.500 por Borginho, mais R$ 200 de mensalidade, cada um numa academia de Goiânia. Né? Ou mais R$ 200 pagando R$ 90,90 numa Bluefit dessa. Eu dou aula para eles no horário de pico. Se ele for para academia, ele vai sofrer para fazer exercício. Eu vou lá para a Clima 21 sozinho, eu e os 2 na sala. Não entra mais ninguém para treinar ou fazer aula. Então acaba sendo vantajoso em alguns pontos, né? E assim vai. Então eu identifico sempre os pontos fracos, né? Porque se eu avaliar bem, eu consigo corrigir bem. Né? Se eu avaliar mal, eu vou corrigir mal. Por isso eu pergunto sempre para você aqui, entendeu? Né? Porque eu tenho que fazer essa avaliação constantemente. E qual que é a melhor avaliação que a gente tem? É a autoavaliação. As pessoas têm medo de se autoavaliar, né? Leandro, fala aí pra mim, como é você? Você é um cara como? Tá, não, Borginho, como que sim que eu vou falar como é que eu sou? Eu sou um cara legal, eu sou um cara honesto, as pessoas têm medo de se autoavaliar. Então, nesse sentido do conteúdo aqui, é a mesma coisa. Sem entender o conteúdo, se você ficar assim, eu não vou fazer essa pergunta não, depois Borges acha que eu não entendi nada, que eu sou burro, todo mundo vai rir de mim, aí você está se punindo. Então, se eu te pergunto se você entendeu e você deixa passar, eu não identifico qual é o ponto fraco. Chega lá na V1. Então, a pergunta do entendimento é uma avaliação. Eu estou te forçando a se autoavaliar. Me fala aí, onde é que você não entendeu? Porque eu tenho que ir lá e corrigir onde está fraco. Porque o que está forte, a gente pelo menos mantém. Agora, o que está fraco tem que ser corrigido. Né? Mas a gente se adapta a isso. Tá? A gente vai se adaptando. No início eu não gostava de avaliar. Depois eu percebi que era fundamental. E aí você vai criando o seu processo de avaliação. O meu é extremamente subjetivo. A partir de uma série de perguntas que eu faço para o aluno, de uma anamnese, vou lá e avalio o movimento dele, reavalio, mudo o movimento, avalio de novo. Então, praticamente todas as aulas eu estou avaliando o meu aluno subjetivamente. E eu tenho testes também quantitativos, né? Mas eu prefiro fazer a avaliação qualitativa. Eu trabalho com qualidade de vida. Eu não trabalho com números, eu trabalho com qualidade. Né? Então, eu tenho uma avaliação quantitativa, mas eu prefiro fazer a qualitativa. Então, eu filmo meu aluno no primeiro dia agachando quando tem aquele movimento péssimo. Aí, um mês depois, eu filmo de novo, boto os 2 movimentos, um do lado do outro, na tela do computador para ele ver e falo assim, nossa, que diferença. Né? Então, ele começa a perceber e valorizar o seu trabalho. Porque ele está percebendo, eu estou te avaliando e estou corrigindo. Então, nós precisamos fazer isso para melhorar o movimental. O cara começa a te respeitar e nem duvida mais do que você tem que fazer. Você passa um movimento para ele e fala assim, sério? Você fala assim, sério? Então, vamos lá, vamos fazer.
a gente vai se adaptando, né, a essas questões. Está todo mundo aí se adaptando a estudar pelo computador, né? Mas essa adaptação, ela precisa de um estresse. E no treinamento não é diferente, tá? Qual que foi o estresse nosso de ter aula pelo computador? O Covid-19. Porque se falasse assim, o Borginho vai dar um curso online. Cara, ninguém vai fazer. Ninguém vai ficar sentado na frente do computador olhando o Borginho. Hoje é diferente. Se eu falasse, eu vou dar um curso online, tem gente que fala assim, opa, que dia que é? Em qual sala que entra? Né? Porque as pessoas se adaptaram, passaram por estresse, xingaram, mexer com computador, aula online é um saco, e não sei o quê. Já estamos adaptados. Tem gente achando super bom, porque está nesse calorão, sequidão, não está dentro de uma sala calorenta, sem ar-condicionado, que bateu sol a tarde inteira lá no universo. Não é verdade? Você está na sua casa, alguns têm até ar-condicionado, o meu não tem, eu estou dentro do escritório aqui, eu não tenho ar-condicionado, mas eu estou com o meu copinho de água gelada aqui, né? Eu estou descalço, pisando no chão frio, descalço, né? Lá na Universo eu estaria de calça jeans, tênis, a camiseta que eu uso naturalmente, falando, andando para um lado do outro numa sala quente, transpirando ao extremo. Eu estou aqui tranquilo, eu me adaptei, né? Tá legal? Tá. Para algumas disciplinas não é legal, outras tá legal. A gente se adapta, porque o estresse já passou. Aí o corpo se adapta. O estresse é a reação do nosso corpo a estímulos. Né? Então a gente recebe um estímulo, recebe uma pancada e o corpo fala, oh, peraí. Né? E aí a gente vai se adaptando àquilo. Né? Então, quando existe algum fator que altera as condições normais no treinamento, o equilíbrio orgânico, né? O equilíbrio do meio interno, né? Quando isso acontece, quando a gente quebra a homeostasia do organismo, o corpo sofre esse estresse. Né? E aí ele vai lançar a mão ali de vários mecanismos para se adaptar àquele novo estímulo que está acontecendo. Eu sempre dou o exemplo de um indivíduo que está andando no parque, no areião. Né? O cara vai andar no areião, tá bom? E aí o que acontece? Esse cara, ele não consegue dar uma volta inteira tranquilo. Ele começa com uma volta, e essa volta ela fica, no meio da volta do areião, ele já para de conversar, tá ofegante, transpirando. No final da uma volta, o cara tá um bagaço, sedentáriozão. Então, dar uma volta no areião para ele é um estresse físico violento. Né? Mas eu vou treinando, o corpo faz o quê? Se adapta. Né? Atinge novamente o equilíbrio. Dar uma volta no areião todos os dias já é natural. Faz parte do corpo dele. Né? Faz parte das ações. O corpo até sente quando não tem. Né? E o corpo se prepara quando tem. Então, todos os dias, às 17 horas, eu dou uma volta no areião. Quando vai chegando ali 16h30, a própria temperatura do corpo ela começa a subir naturalmente, você começa a ficar mais agitado, porque você vai fazer o treinamento. O seu cérebro já está adaptado a isso. Entendeu? Só que a gente mexe com estresse físico, né? Ou seja, qualquer agente de natureza física. Dar uma volta andando, correndo, né? Pode ser colocando peso, elástico, corrente, aumentando a resistência do ar, da água, do elástico. Né? Então, são estímulos que eu ofereço ao corpo do meu aluno, físicos. Né? Ainda existe o estímulo bioquímico, que a gente não vai mexer com isso, não é nossa área. Nós somos profissionais de educação física, mas o nutricionista ele pode mexer com estresse bioquímico, né? Ou químico, tá bom? Ou seja, ele pode passar uma substância estimulante à base de cafeína, ele pode passar uma substância energética à base de glicose, ele pode passar uma substância proteica rica em aminoácidos, ele pode passar uma gordura de alto valor biológico, como, por exemplo, um ômega 3, ele pode passar um monte de substâncias químicas. Um médico pode passar um hormônio, um GH, uma insulina, uma testosterona.
né? Então, eu vou oferecer ao corpo uma agressão química, e o corpo vai se adaptar àquilo. Né? Esse é o problema dos químicos, né? Eu vou ter que ficar oscilando ele sempre, porque meu corpo vai se adaptar. Então, hoje, se eu tomar uma latinha de cerveja, eu fico tonto, bêbado, bebaço. Troca as palavras e fala enrolado. Se todos os dias eu tomar uma latinha de cerveja, vai chegar um tempo que o meu corpo se acostuma com aquela quantidade de álcool em uma latinha de cerveja. Para falar enrolado e ficar bêbado de novo, eu preciso de quantas? 2. E 3, e 4, e 5. E assim vai. Então, meu corpo se adequa também aos químicos, o que faz eu aumentar a dosagem dele para surtir o mesmo efeito. Esse é um grande problema. Tá? E o estresse mental, que é o que a gente está passando nesse momento, né, de quarentena. Estresse mental. Emprego, salário, contas para pagar, fecha ou não fecha, vai abrir, pega o Covid ou não pega o Covid, o que eu faço? Né? Então, tem ansiedade demais inserida nesse processo. Muita preocupação. Né? E isso desencadeia respostas no organismo do indivíduo. Alguns comem demais. Desconta essa ansiedade, essas preocupações na alimentação. Né? Alguns bebem demais. Alguns usam substâncias químicas demais. Né? Eu tenho um colega da psicologia, Vinícius Xavier, quem quiser seguir ele no Instagram, ele fez uma live sobre isso essa semana. Está gravada ela ainda aqui, eu acho. Deixa eu olhar aqui para você. E ele falou sobre os jovens que aumentaram o uso, Dr. Vinícius Xavier, tá? Isso aqui eu não sei se você consegue ver, porque eu não consigo projetar essa imagem aqui. Acho que não consegue ver não, né? Espera aí. Bom, Dr. Vinícius Xavier. Depois, quem quiser assistir, ele é psicólogo e trabalha com a área das drogas, tá? Trabalha com essa parte aí. Atende muitas pessoas que fazem uso de substâncias químicas. E ele falou assim, ele fuma um charutinho, né, comigo, a gente vai para a tabacaria todo sábado, e a gente conversando lá, ele falou assim, Borginha, aumentou demais o meu número de atendimentos de pessoas que estão fazendo uso de narcóticos. É cocaína e maconha que você não tem noção do tanto. Né? As pessoas que não eram dependentes, faziam uso recreativo, se tornaram dependentes. Né? Então, assim, está aumentando significativamente. Por quê? A ansiedade e a preocupação nesse período de quarentena está fazendo as pessoas, né, direcionarem isso e descontarem em alguma coisa. Algumas vão para comida, outras vão para aí vai. Né? Nesse sentido. Então, o estresse mental, pessoal, a gente não vai oferecer para o nosso aluno. Né? Talvez, dependendo do aluno, eu posso fazer isso, mas eu tenho que conhecer muito bem dessa parte da psicologia do esporte para saber se eu posso dar um reforço negativo ou positivo para ele. Né? E sobrecarregar ele com esse tipo de informação. Fala assim, você está fraco, você pode conseguir, você consegue, vamos lá, você tem que tentar de novo, senão você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Ou então, um reforço negativo, falar que o cara está fraco para estimular ele, desafiar ele para ele responder, né, de forma positiva ao seu treino. Ou então você dar um reforço para ele positivo, né? Olha, você não chegou no máximo ainda não, você está bem, tá? Você está bem, mas você ainda tem que chegar em tal ponto. Né? Eu acho que se você esforçar um pouquinho mais aqui, você consegue chegar naquele ponto. Né? O cara está péssimo, aí você fala que ele está bem. Né? Não, você está bem, mas você ainda pode melhorar. E o cara fala assim, tô bem, você tinha tanto e chegou em tanto, tá vendo? O cara, nossa, que legal. E aí ele estimula ele a trabalhar de forma mais eficiente. Né? Bom, são os estresses que a gente pode oferecer para o nosso aluno, para então ele responder positivamente ao treinamento. Tá bom? Bom, ainda na adaptação, toda vez que eu ofereço um estresse e pensando no estresse físico agora, que é a nossa área de atuação, né, eu posso estimular esse aluno meu de várias formas. Né? E aí você pode
classificar os estímulos o estresse que você oferece ao seu aluno, né? Então, o aluno vai começar o treino comigo numa academia e eu posso oferecer um estímulo para ele que é considerado, classificado pelos autores, na maioria dos autores de treinamento, como estímulo débil. É um estímulo muito ineficiente, né? Débil, debilidade. Ele é ineficiente, ele não funciona. Ou seja, ele não acarreta consequência para o corpo do meu aluno. Então você vai lá e coloca o aluno para fazer uma esteirinha por 30 minutos, só que o VO2 dele é muito bom. Você não avaliou? Aí você fala para ele fazer uma esteirinha por 30 minutos, o cara corre a 8 km por hora, 9 km por hora, e você fala, tá ótimo, porque o cara tá suando e ficou ofegante. Mas para ele, 15 minutos de esteira a 9 km por hora é um estímulo débil. Ou seja, não acarreta consequência nenhuma no corpo desse aluno. Sabe? Só aqueceu ele. E aí o cara pega e vai embora para casa e você achando que fez um treino super bacana. Né? É melhor ele ficar em casa do que chegar na academia para fazer um treino e você dar um estímulo débil para ele. Que não vai acarretar consequência nenhuma. Você só promover uma mobilização do corpo dele. Ou você aplica um estímulo muito forte. O aluno chega lá na academia e você fala assim, eu não posso fazer papel feio aqui na frente de outros personagens e ter um monte de aluno me vendo, então eu vou aplicar um estímulo no corpo desse cara aqui. O aluno não tem a menor condição, não tem o menor VO2, e aí você passa para ele um treino para ele correr a 10 km por hora na esteira. Você promove um dano nele. Pois que você deu um estímulo muito forte. Esse dano pode até levar à morte. Tá? Então o cara tá lá, ele teve um infarto no miocárdio, você não sabe, nem ele sabia que teve um infarto no miocárdio. Ele tem entupimento nas artérias e nem sabe que tem. Né? Porque você não cobrou o exame médico dele. Ou porque o médico foi um clínico geral que fez o exame nele. Minha mãe segurou no negócio que estava atrás da bicicleta, aí eu corri na bicicleta, aí ela soltou eu. E você andou? Aí consegui. Então toca aqui. Você conseguiu andar sem rodinha, tá vendo? Ó, muito bem, filho. Agora deixa o papai trabalhar. Depois o papai brinca com você. Tchau, fecha a porta. O papai ficou feliz por você, viu? Ah, fica animadaço. Conseguiu andar sem rodinha. Aí vem contar. Tá feliz. Estava nervoso ali, que vai cair, eu vou cair, vai dar sanguinho, não sei o quê. Aí foi, deu. E você subestimando seu filho. Oi? E você subestimando ele. Pois é, eu achei que ele não ia, Falando que ele ia cair. Porque a bicicleta ela é maior, sabe? Ele não alcança o chão direito, ele fica na pontinha do pé. Mas é assim mesmo, tá vendo? A gente fica subestimando. Mas eu não falei para ele que ele não iria conseguir. Eu falei para vocês aqui que eu achei que ele não iria conseguir. Para ele eu não faço isso nunca. Eu não coloco limites para ele do que ele consegue, do que ele pode. Sabe? Se eu colocar limite nele, ele vai chegar só naquele ponto. Então eu falei para ele, consegue, se cair, levanta e tenta de novo. Aí foi, conseguiu, tá vendo? Me surpreendeu até. É bom isso, né? Bom, pessoal, então se eu aplicar um estímulo muito forte para esse aluno que tem algum problema ali cardíaco, eu posso promover um infarto do miocárdio dele lá na esteira, né? Ou eu coloco uma carga lá no supino e o cara fala assim para mim, não, tá bem, aí eu vou e coloco mais carga. Que ele falou que estava bem porque ele fez o exercício com boa execução. Aí eu vou e coloco mais carga. Ele falou, não, estava leve, eu coloco mais carga, eu posso promover um dano nele, um dano muscular pequeno, ou até um dano severo articular. Se eu der estímulos médios, eu só excito o corpo dele. É um pouquinho mais que um aquecimento. O que a gente busca o tempo inteiro na academia, pessoal, o que a gente busca o tempo inteiro é atingir um estímulo médio para forte, tá? Então, qual que é o meu intuito? Provocar adaptação. Então, eu tenho que saber onde o aluno se encontra para chegar num ponto e dar um estímulo naquele ponto. Um estímulo de médio para forte. Não é nem um estímulo forte demais e nem um estímulo débil demais. É um estímulo de médio para forte. É o estímulo que o cara vai sentir e no dia seguinte ele vai falar assim, nossa,
Eu treinei. Né? Quando o Borgin trabalha com alunos iniciantes, sedentários, eu dou estímulos médios. De médio para débil. Eu só quero que ele vá para a academia. Porque o cara é sedentário. O cara não treina. Aí se ele fala para mim assim, eu odeio musculação, eu odeio academia. Ah, cara, se eu fizer um estímulo de médio para forte com ele na primeira semana, ele vai embora. O Matheus está perguntando aqui, seria um treino muito pesado também no primeiro dia? É o que eu estou te contando agora, Matheus. Né? Primeiro dia, não, primeira semana, segunda semana, de um aluno sedentário que odeia academia, eu dou estímulos débeis para médio. Primeiro dia é estímulo débil, eu só quero que, não quero que ele sinta nada, não quero que ele sinta uma dor no fio de cabelo dele. Eu quero que ele só vá para a academia. Eu só quero que ele se movimente. Você está entendendo? Eu quero que ele vá para a academia. Se eu conseguir que ele vá para a academia por 2 semanas, aí eu começo a sair do débil e partir para o médio. Sabe aquele que dá excitada no corpo dele, ele fala assim, nossa, doeu, não doeu nada, é dorzinha. No outro dia ele fala, nossa, eu senti uma dor aqui, é uma dorzinha pequena. Assim, perdeu o movimento, alguma coisa? Não. Então foi um estímulo médio. Excitei o corpo dele. Aí se eu conseguir a fidelidade desse aluno, né, a assiduidade dele de ir todos os treinos programados, aí eu começo do médio para o forte. Então, eu vou gastar ali um mês e meio, dependendo do aluno, né, para chegar no treino que realmente deveria ter sido feito no primeiro dia de treino dele. Mas se eu pegar um aluno desse, passar um treino muito pesado no primeiro dia, vai perder o aluno. Ele vai embora e não volta nunca mais. Tá? Então, um conselho aí para vocês nesse sentido. Não significa que o estímulo débil, que não acarreta consequência, ele não pode ser realizado. Só que eu tenho que saber o tempo certo, o momento certo e a pessoa certa para aplicar um estímulo desse. Né? Chegou uma pessoa e fala para mim, eu treinei por muitos anos, eu adoro academia, mas eu estava trabalhando, tive filhos e tal, não deu para treinar. Mas eu adoro academia. Primeira semana e tal, e a pessoa está animada para treinar, para voltar a treinar. Você vai só passar um estímulo débil para ela? Não, primeira semana um estímulo médio para forte, um médiozinho ali, para um começo de forte, para dar só uma estimulada, e ainda aviso, ó, eu sei que o estímulo vai ser pequeno, você não vai sentir tanta dor, mas eu quero só que você não sinta imobilidade para os próximos treinos. Então, eu vou passar um estímulo médio aqui, você vai sentir só um pouquinho, às vezes você nem vai sentir, mas não se preocupe, a gente está adaptando o seu corpo à nova etapa do treinamento. A pessoa não sente dor, fala que sentiu não sei o quê, e tal. Aí na segunda, terceira semana, você pode tacar estímulo médio para forte nela, que é o estímulo adequado do treino, né? E vai provocar as adaptações necessárias. Tá certo, pessoal? Então, pensar nisso aí quando for passar os estímulos de adaptação, tá bom? Eu deixei aí algumas teorias, tá, para você sobre isso, né, sobre esse estímulo, adaptação, né, fase de alarme, de exaustão e tudo mais, tá certo? Então, é isso que eu falei para você agora, que é a resposta inicial, né, e tal, do corpo. Deixei algumas coisas de conceito, né. Então, quando o corpo do meu aluno, quando ele consegue neutralizar o estresse que eu estou dando, que eu estou aplicando, significa que o indivíduo adaptou. Então, se uma volta no areião, o cara ficava cansado, ofegante, transpirando, e depois de um certo tempo ele termina uma volta, nem está ofegante, a frequência cardíaca subiu, a respiratória também, mas o cara não está ofegante. Termina a volta e o cara fala assim, tá bem, tá feliz, transpirando um pouquinho só, a temperatura do corpo subiu pouco. Então você só fez um aquecimentozinho com ele, o corpo dele conseguiu neutralizar aquele estresse de uma volta. Ou seja, ele se adaptou. Tá certo? E as adaptações, elas têm tipos de adaptações diferentes.
não significa que esse indivíduo está pronto para um treino intenso. Tá? Ele só, naquele momento de uma volta no areião caminhando, no areião caminhando, ele vai gastar 20 minutos, 20 a 30 minutos, depende do aluno, né? Então, naqueles 30 minutos que você teve de aula ali, o corpo dele aumentou a temperatura, aumentou a frequência respiratória para perder calor e levar mais oxigênio para os tecidos que estão sendo utilizados, produziu mais líquido sinovial, acelerou frequência cardíaca, aumentou a frequência cardíaca, aumentou a pressão arterial. Né? Todas essas respostas que ele teve nesses 30 minutos de volta no areião são adaptações de curta duração. São chamadas de acomodações. Não significa que ele está pronto para mudar o treino. O corpo dele apenas se acomodou. São alterações fisiológicas imediatas do organismo à aplicação do estresse. É o que eu falei para você. Quando você fala assim, todo dia 17 horas o cara dá uma volta no areião, quando está chegando perto das 17 horas, o corpo dele começa a transpirar, começa a aumentar a frequência cardíaca, o cara fica mais agitado, o sistema nervoso dele já identifica que ele vai ter o estresse. E aí ele já começa a querer se acomodar àquele estresse que vai ser aplicado. Tá certo? Eu me acomodo também, eu me adapto também ao sedentarismo. E é rápida essa adaptação, viu? É rápida essa adaptação. Você fica uma semana sem treinar, seu corpo já fala assim, 17 horas da semana passada, você estava dando uma volta no areião. Hoje você está aí sentado no sofá assistindo Netflix. Olha que coisa boa. E libera hormônios do prazer para você. Você continuar deitado, sentado, assistindo Netflix. Então você tem que brigar contra isso. Tá? Boa mesmo, né, Cris? Certo, pessoal? Adaptações de curta duração. Quando você está lá na academia de musculação, você começa a pegar peso, o seu músculo começa a inchar e fica aquele pump muscular. Você termina o treino inchadão, musculatura gigante, cheia de sangue. Acomodação. A hora que você entrar no chuveiro, a agona batendo no seu corpo, aquele líquido dentro do músculo começa a se distribuir pelo organismo novamente, o músculo murcha, acabou a acomodação. Então essa acomodação, que é uma adaptação de curta duração, ela é só uma resposta fisiológica para o seu corpo àquele estresse que está sendo oferecido naquele momento. Não significa que você já está pronto para mudar o treino. Tá bom? Para mudar o treino, você precisa de uma acomodação um pouco mais longa, uma adaptação de média duração. Tá? Essa adaptação de média duração é conhecido como aclimatação. Tá bom? Quando eu estou falando de locais artificiais, tipo um box de CrossFit, tipo uma sala de musculação, tipo uma piscina, dentro de uma academia, uma piscina qualquer. Quando é um treino que é feito em ambiente, né, construído, artificial, a gente chama de aclimatação. Quando é uma adaptação a ambientes naturais, a gente chama de aclimatização. Então eu te coloco para correr numa esteira na academia, porque você quer treinar ao meio-dia, e você não quer tomar o sol. Você é uma mulher dondoca, que se preocupa muito com a saúde e a estética da sua pele, o sol danifica a sua pele, envelhece a sua pele, você gasta muito com estética para ficar correndo no sol do meio-dia. E você fala, eu quero me preparar para a maratona de Boston, de Nova York. E aí eu começo a te treinar na academia, e você fala, eu quero treinar na academia. E aí você vai para a esteira, e eu começo a treinar você na esteira. Inclino esteira, abaixo esteira, aumenta a velocidade, diminui a velocidade, aumenta esteira, aumenta a velocidade, diminui esteira, diminui a velocidade, todas as combinações possíveis. E te treino. E você está fazendo 42 quilômetros na esteira bem. Você está aclimatada.
Aí você sai daqui, gasta uma fortuna, pega avião, paga hotel caro, paga inscrição e vai correr a maratona de Boston. Você não consegue concluir a maratona. Porque apesar de concluir 42 quilômetros uma esteira, é bem diferente de correr na rua. Então você precisa correr na rua para se aclimatizar. Então a aclimatação e a aclimatização é só uma diferença de local de treinamento. Tá certo? Então se eu treino CrossFit, eu me aclimato a puxar uma barra fixa, a tombar um pneu, a puxar um elástico, a empurrar um carrinho chamado de trenó, cheio de peso e tal. Se eu for para a roça e ter que levantar um pneu de trator com a roda, é diferente. Se eu for para a roça e tiver que empurrar uma carroça em vez de empurrar um trenózinho cheio de carga, é diferente. Se eu tiver que puxar uma carroça amarrando o cabresto dela na minha cintura, é diferente de puxar um trenó na sala de CrossFit. Puxar uma corda para levantar uma coisa pesada numa roldana lá no galpão da roça é diferente de subir uma cordinha para fazer o climb rope dentro de um... A hora que pegar o caboquinho do CrossFit e botar na roça, o cara fica destruído no primeiro dia. E se pegar o roceiro e jogar na sala de CrossFit, ele também vai ficar destruído. Porque apesar de estarem adaptados de média duração, ou seja, uma adaptação que tem uma duração maior, o cara já faz isso há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos, né? Apesar de fazer isso há 10 anos, a hora que eu mudo o ambiente de natural para artificial ou vice-versa, o corpo ainda não está aclimatado ou aclimatizado, adaptado àquela situação. Beleza? Então essa é a diferença. Leandro, gostou do treino da roça, né, Leandro? Gostou do treino da roça? Pois é. Professor, aí, agora você já vai para adaptação de longa duração. Você está escutando? Tô. Aí, eu treinei na academia, peguei o peso lá, começa com 10 quilos, 20, 30, 40. Essa aí é uma adaptação de que duração? Esperei um pouquinho que o áudio aqui ficou muito ruim para mim. Fala de novo, Leandro, por favor. Eu tenho que tirar o fone aqui. Não, agora eu estou te escutando. Eu fui na academia, eu dei o exemplo da academia. Peguei um supino lá, 20 quilos, aí daqui um mês eu tô com 30 quilos, 2 meses 40, aí isso aí é uma adaptação de longa, média ou curta duração? Média duração. Média duração. Toda adaptação que o seu corpo recebe ou faz durante a sua vida inteira ao treinamento é adaptação de média duração. Você pode treinar por 10 anos, se você ficar 3 meses sem treinar, você perde a adaptação que o seu corpo ganhou. Então é adaptação de média duração. Tempo que for que você treinar na academia, você vai perder. Tá certo? Agora, quando o seu corpo tem uma adaptação de longa duração, é o que a gente estava falando agora há pouco da epigenética. Então, quando eu passo características genéticas do meu treinamento, do meu estilo de vida, que o meu corpo se adaptou a isso, quando eu passo isso para o meu filho, aí eu estou tendo uma adaptação de longa duração. E o meu filho tem que fazer isso também, passar para o meu neto e passar para o meu bisneto. Então eu vou precisar de algumas gerações para que eu possa acabar com o meu gene da obesidade na minha descendência. Então não é porque eu como bem, treino todo dia, que eu não passei o gene da obesidade para o meu filho. Tá certo? Ele tem o gene. Só que ele gosta de treinar, ele gosta de fazer exercício. Ele é pilhadaço. Se eu conseguir manter isso ali com ele, estimulando e tudo, e ele criar gosto por isso,
e casar com uma pessoa que também tem essa vibe, ele vai ter um filho, uma filha, que também vai ter essa característica, e ele vai estimular isso neles. E se o meu neto já pode perder o gene da obesidade, depende da combinação do gene do meu filho com da minha nora. Tá entendendo? Então eu e a Érica treinamos, comemos bem, evitamos essas questões, né, esses vícios exagerados, né, de tomar refrigerante todos os dias, de comer sanduíche toda semana, todos os dias, né, de comer gordura, fritura todos os dias. Os nossos lanches são saudáveis, a gente não dá salgadinho, Ruffles pro Lucas. A gente não dá baconzitos pro Lucas, entendeu? Quando o Lucas quer um baconzitos, por exemplo, que ele já experimentou, só que a gente não oferece. A gente experimentou por quê? Porque a gente estava numa viagem na roça e tinha uma criança comendo, então a gente não podia impedir ele de comer, que ele adora, né? Pegou o saquinho e saiu comendo pela roça lá, pela fazenda. Então, o que eu faço? De vez em quando eu vou ali, pego um bacon que tem mais carne do que gordura, às vezes eu até tiro um pedaço da gordura do bacon e frito o bacon para ele. Aí eu frito o bacon na hora da janta dele, ponho lá uma tirinha de bacon, 2 no máximo, quebro ela e ele vai misturando o bacon com a comida, vai comendo bacon com a comida. Papai, adoro bacon. Então, em vez de oferecer um salgadinho de milho que tem gosto de bacon, eu ofereço bacon. Em vez de oferecer uma batatinha frita para ele, de McDonald's, eu pego a batata que eu compro na feira, corto ela, coloco na air fryer e frito ou asso essa batata no mesmo formato da outra batatinha. Ele adora. Ontem à noite mesmo eu fiz uma batata inteira, depois da janta, eu fiz uma batata inteira, ele comeu a batata inteira. Assada na air fryer. Então eu tenho que estimular isso nele. Vai chegar um ponto, teve um dia que ele estava no Araguaia com a gente agora, e uma das criancinhas lá pegou uma garrafinha de Coca-Cola desse tamanhozinho assim. A criança tinha 6 anos de idade. O Lucas vai fazer 4 agora. Pegou uma garrafinha de Coca-Cola desse tamanhozinho assim, tomou e ofereceu para ele. Aí ele, papai, pode? Eu falei, filho, é Coca-Cola. Será que você vai gostar? Aí ele pegou e tomou um gole. Cuspiu, saiu cuspir na Coca-Cola. Eu falei, senhor, obrigado. Não quis mais a Coca-Cola. A criancinha toda hora tava com uma garrafa de Coca-Cola, uma garrafinha babyzinha assim de Coca-Cola na mão, e o Lucas nem pedia. A hora que ele queria, papai, quero água gelada. Ele gosta de água gelada. Quero água gelada. Então, se eu consigo instituir isso nele, e ele passar isso junto com a esposa dele, pro filho dele, talvez meu neto ou meu bisneto perca o gene da obesidade, ou ele fique inativado, ele não seja dominante como ele é hoje em mim, no meu pai, no meu irmão, né? Então eu preciso de gerações para fazer essa modificação, tá bom? E essas modificações, elas visam favorecer a sobrevivência do indivíduo no ambiente. Por isso a gente tem que instituir a questão da atividade física, tá? no treinamento. Né? Por isso a gente tem que ir nos indivíduos, na sociedade. Né? Porque se eu tirar essa questão da atividade física, né, aí a gente perde bastante. Tá? Exatamente, Leandro. Comida de verdade. Entendeu? Comida de verdade. Aí eu faço o bolo pro meu filho aqui, até ele sabe fazer já, a gente faz juntos. Né? Eu uso tudo natural, não tem nada de artificial. Entendeu? Faço tudo natural. Pega uma cenoura com ovo. A Erika até postou uma receita que a gente faz muito ontem no Instagram dela lá. Ela fazendo. Bate no liquidificador uma cenoura inteira, com ovo, com farinha, com amêndoa, bota no liquidificador, bate tudo, joga na frigideira. O Lucas adora, ele come uma frigideira inteira desse bolo. E é saudável, é farinha de amêndoa, não é farinha de trigo, é farinha de aveia que a gente usa, né? E é índice glicêmico baixíssimo da aveia, né? Então, você viu, né, Cris? Então, comida de verdade. Fala pra e a gente tem que... a Erika postar no Instagram dela lá, que eu quero copiar a receita. Foi muito rápido, não deu para eu ver. Ah, tá, eu vou falar do para ela. stories.
Não, eu vou falar para ela colocar lá, então. Depois eu te passo também. Tá? Então tá. Me manda um e-mail aí que eu te passo a receita depois. É facinho de fazer. Tá, vou passar o e-mail para tu. Tá bom. Então, pessoal, é isso, né? Nesse sentido. Você entendeu, Leandro? Então, demora gerações. Então, a epigenética que está acontecendo é uma coisa, a genética é outra. A epigenética é a transferência de fatores de aparência. Agora, o interno mesmo demora gerações para acontecer, tá? Você ia falando, Cris? Não entendi, tá? Beleza? Ótimo. Então, durante a vida inteira nossa, nós estamos promovendo nos nossos alunos aí adaptações de média duração, né? Adaptações de média duração, por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, o que for, né? E aí, nesse processo de adaptação, pessoal, tem uma coisa que pode acontecer de forma muito pesada, né? Que é o overtraining, tá bom? Então, se eu colocar estímulo demais, ou alterar rápido demais, né? Colocar um esforço físico acima da capacidade do indivíduo, e ele ainda come errado, e ele tá ansioso, o estado psicológico dele está alterado, não aclimatou, né? Não dorme bem, então ele não recupera bem. Se isso tudo acontecer, né, eu posso promover um overtraining, né? Eu posso promover um excesso de treinamento dele, que é uma lesão fisiológica, tá? E aí é mais sério, tá bom? Então essa é a adaptação. Eu deixei alguns fatores aí que ajudam a identificar um overtraining, tá bom? Para você. Sobrecarga, princípio da sobrecarga, né? Quando é que eu devo, né? Quando é que eu devo aplicar uma nova sobrecarga? Então, eu aplico uma carga de trabalho, meu corpo vai se recuperar, se restabelecer, se adaptar. A hora que ele se adapta, ele compensa isso para mim. Ele me oferece um pouco mais de condição. E aí é nesse ponto que eu vou aplicar uma nova sobrecarga. Então, dar uma volta no areião, que é o exemplo que eu estou dando para vocês na aula de hoje, dar uma volta no areião é desgastante para mim. Passa um mês dando uma volta no areião, o meu corpo se adapta a dar uma volta no areião, né? Ele se restabelece a isso, atinge o equilíbrio e me dá um pouquinho mais de capacidade para dar uma volta e meia com tranquilidade. Aí eu vou lá e dou 2 voltas. Ou seja, aquele momento é o momento certo de aplicar nova sobrecarga, tá? É o momento certo de aplicar nova sobrecarga. Agora, como que eu vou identificar isso, né? Como que eu vou identificar que o corpo já assimilou e compensou aquilo que eu estou dando? Como que eu vou entender que o corpo já ofereceu a supercompensação para o meu aluno? Essa é a briga nossa, né, na educação física, tá? Essa é a briga nossa com os nossos alunos. Eu posso fazer isso de forma subjetiva ou de forma quantitativa. Para identificar esse ponto, a quantitativa é a melhor delas, tá? Quantificar, opa, cheguei no ponto, né? E lógico, somando a qualidade da sua avaliação, né? Então eu coloquei esse gráfico aí, que eu sempre coloco ele em provas. Você escutou? Eu sempre coloco ele em provas. Para quem não escutou, tá gravado, tá bom? Professor, tá gravado. Fala. Qualitativo e quantitativo. Uhum. Quantitativo é o que você vê e qualitativo é o que você faz o exame, digamos assim. Qualitativo é o inverso. Qualitativo é a qualidade. Então você não quantifica, você não dá valores, você não dá números, né? Então eu tenho números e valores. Na qualitativa eu dou valor e na quantitativa eu dou números.
Então eu falo assim para você, o seu VO2, ele está em 36 ml de oxigênio, ou litros de oxigênio por quilograma menos 1. Seu VO2 está em 36. Eu quantifiquei seu VO2. Aí eu vou lá na tabela e olho, 36 para sua idade e sexo é muito bom. Eu qualifiquei. Então, normalmente, valorei, né? Ou seja, dei valor ao seu VO2. Então, a gente precisa de um teste quantitativo para a gente entender se o aluno atingiu um determinado ponto ou não. E dependendo da área, com a experiência da prática, né, eu consigo qualificar o meu aluno sem quantificar. Então, quando eu estiver fazendo uma volta no areião, correndo em 8 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos, pela minha experiência de maratona, de uma pessoa X, Y, Z, que come X, Y, Z, que descansa tal, que está estressada ou não está estressada, quando eu criar o perfil do aluno e ver que ele está fazendo uma maratona em 2 horas e 50, eu qualifico ele. Ó, você está bem na maratona. Ó, você ainda você está regular. Ou você está muito bom, você está fazendo em 2 horas e 45 minutos uma maratona. Então eu consigo, com a prática, com a experiência, qualificar o tempo do meu aluno, a corrida dele, né? Por isso. Aí eu sei que está pronto para aplicar uma nova sobrecarga. Mas quando é no subjetivo, eu começo a perder demais tempo. Ou eu passo do tempo de aproveitamento máximo de aplicação de uma nova sobrecarga. Vou explicar isso agora para você. Você entendeu, Leandro? De novo, quantitativo é número, né? E o número é objetivo. Objetivo. E o qualitativo é o valor, e o valor é subjetivo. Subjetivo. Ok. A não ser que eu valore em cima de resultados quantitativos. Tá? Ah, Maria. Vai prosseguindo que eu vou entender. Se eu colocar valor, se eu colocar um valor, ó, tá muito bom. Uhum. Do jeito que eu te expliquei agora, porque eu peguei o seu VO2, número, e olhei uma tabela de comparação, aí ela é quantitativa do mesmo jeito. Eu tô falando, ó, tá muito bom, porque eu quantifiquei o seu VO2 antes. Né? Okay. Agora, se eu pegar só um tempo seu de corrida e falar que tá muito bom, isso é subjetivo, não é objetivo. Uhum. Tá? Beleza. Bom, e a assimilação compensatória, pessoal, é uma supercompensação, né? Então, meu corpo, ele está aqui neste ponto, ó, tá? Neste ponto aqui, é o meu ponto inicial, essa linha verde que está traçada aqui, é o meu ponto inicial de aplicação, de treino. Aí você treina o seu aluno e ele vai desgastando, o corpo dele vai desgastando e chega nesse patamar inferior aqui. E o corpo dele restaura o que gastou, volta aos valores iniciais. Então você aplica o estímulo, que está aí o ponto da setinha amarela. A linha verde é o seu ponto inicial. Tá certo? Então, você aplica uma carga de trabalho aqui, o corpo desgasta, você dá um estresse, o corpo assimila o estresse, restaura o organismo e volta aos valores iniciais que você tinha. Tá? Aí, chegou o ponto que o seu organismo vai lá e te compensa. Esse Borginha é maluco. Todo dia, às 17 horas, ele dá uma volta no areião. Eu vou dar um pouquinho mais de energia para ele, um pouquinho mais de condicionamento, um pouquinho mais de capacidade para que ele possa fazer essa volta e não me desgastar tanto. Aí ele super compensa. Tá certo? Ele amplia a minha restauração. Tanto que tá aqui, ó. Período, essa setinha aqui, ó. Período de restauração ampliada.
Então, além de restaurar, ele ampliou a minha capacidade. Além de restaurar, ele amplia. Então, essa seta que você está vendo aqui, ó, esse período que você está vendo aqui, ó, é justamente o período de restauração ampliada ou de supercompensação. Tá bom? Supercompensação, ou seja, meu corpo supercompensa. Ele supercompensa aquilo que eu estou fazendo. Então eu dava uma volta, ele restaurou, todos os dias eu dou uma volta, ele já restaurou, atingiu o equilíbrio novamente, uma volta não me faz mais nada, e ele ainda supercompensa, ele me dá um pouco mais de capacidade. Eu consigo fazer mais do que uma volta. Quando chega nesse ponto, eu atingi agora um novo ponto de aplicação de sobrecarga. Esse é o ponto ideal de aplicação de sobrecarga. Tá? Quando eu atinjo o ápice desta curva de restauração ampliada. Aí eu aplico sobrecarga. Agora nós vamos dar 2 voltas. Aí o corpo vai desgastando, desgastando. 2 voltas, 2 voltas, 2 voltas já não é mais nada. Ele já restaurou. 2 voltas, ele já se adaptou. Aí ele vai lá e supercompensa de novo. Tá entendendo? Então chega um ponto que ele vai evoluindo, evoluindo, evoluindo o tempo todo, né? Só que ele vai evoluindo o tempo todo em alguns sentidos, tá, pessoal? Ele vai evoluindo o tempo todo em alguns sentidos. Então, se eu pegar aqui e fizer depois da adaptação, ele adapta e supercompensa, tá, Matheus? Então, se eu pegar fazer um gráfico aqui para você tentar entender esse processo, né? Se eu estou aqui nesse patamar aqui em repouso e eu treino, ele vai lá, se adapta. Eu consigo crescer um degrau. Eu vou lá e me adapto. Cresço outro. Adaptou? Cresço outro. Adaptou? Cresço outro. Adaptou? Cresço outro. Só que vai diminuindo o meu crescimento. Tá? Então eu vou galgando degraus. Eu estou num patamar, aí agora eu estou em outro patamar, eu estou em outro patamar, eu estou crescendo, eu estou evoluindo, 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 eu vou evoluindo gradativamente, porque o meu corpo se adapta, se adapta, se adapta. Toda vez que ele se adaptar, chegou o momento de aplicar nova carga. Adaptou, nova carga, adaptou, nova carga. Né? Isso é a supercompensação, tá, pessoal? Isso é a supercompensação. Então, eu coloco esse gráfico sempre em provas, porque ele exemplifica muito bem, né, esse processo de aplicação de sobrecarga, de supercompensação. Né? Então, você tem, nesse ponto aqui que o Matheus colocou, né, eu estou aplicando uma carga. Aí o meu corpo se desgasta com isso, ele vai se desgastando com isso, aí ele vai restaurando e atinge o equilíbrio novamente. Ele já restaurou, meu corpo já não sofre mais. Eu estou no mesmo patamar que eu estava anteriormente no início da aplicação de carga. Já não sofro mais com esse treino. Aí meu corpo vai lá e faz o quê? Ele amplia a minha restauração. Tá entendendo? Ele não restaura só esse tantinho aqui. Ele me dá mais isso daqui de restauração. Então ele me dá um pouco a mais. Ele restaura e me dá um pouco a mais. Sabe? Para que eu possa, então, render melhor na próxima. Evoluir. O estímulo débil e médio não tem supercompensação? O estímulo médio e o estímulo débil, ele só vai excitar o corpo, né? Ele não vai promover desgaste e, consequentemente, se ele não promove desgaste, eu não vou ter que restaurar nada. Né? Então, eu não vou ter restauração e não vou ter restauração ampliada, eu não vou ter supercompensação. Tá certo? Borginho, É desse jeito. Fala. essa adaptação do corpo varia de pessoa a pessoa, né? Sim. Mas vai, assim, 2 a 3 semanas ou um mês para a pessoa adaptar. Colocar como o exemplo que você colocou, a volta lá no Areião.
30 dias ela caminhando ou correndo, o corpo dela adaptando. Em 15 dias pode colocar mais voltas para ela dar? Cris, isso é muito individual, aí a gente volta lá para a individualidade biológica, né? Então, eu avaliei ela bem, o VO2 dela era muito ruim, ou o VO2 dela já era um ponto forte? A resistência física dela era ruim ou era forte? Então, isso é muito individual. Eu já tive alunos que com menos de 15 dias, treinando todos os dias, com menos de 15 dias eu já apliquei nova sobrecarga de volume de treino de caminhada, por exemplo. E eu já tive alunos que treinando todos os dias eu demorei um mês para aumentar a carga de treino. Porque chegava no final daquele treino, ele ainda estava ofegante, a frequência cardíaca ainda estava alta, né? A pessoa, aí eu uso muito a escala de percepção de esforço, né, a escala de Borg, eu uso ela bastante. Vocês conhecem a escala de Borg? A escala de percepção de esforço? Deixa eu mostrar ela aqui, como eu tô com... Lembro. Você lembra dela? Vou pegar aqui para você ver. Bom, deixa eu mandar ela aqui. Acho que eu tenho ela aqui no meu iPad. Estou usando o iPad para dar aula para vocês hoje. E eu tenho algumas coisas aqui e outras não. Não, eu tirei daqui. Mas vamos lá, vou mandar aqui. Olha só a escala de Borg, que é uma escala de percepção de esforço. Então eu estou dando aula para o meu aluno, eu viro para ele e falo assim, vem cá, esse treino aqui, ó, esse treino que você acabou de fazer, olha aqui para mim nessa escalinha, eu fico com ela sempre no celular, né? Então eu fico com ela sempre aqui no celular. Aí eu pego e falo para ele assim, esse treino que você fez hoje, classifica ele para mim de 1 a 10 aqui, olha o desenho. Aí o cara vai lá e olha a carinha e fala assim, não, foi um treino forte. Eu senti, fiquei meio assim. Tem uns que falam assim, não, foi fraco, eu tô tranquilaço. Tem uns que falam assim, não, foi moderado. Entendeu? Então eu peço sempre a resposta do meu aluno na escala de percepção de esforço. Então quando eu junto fatores de frequência cardíaca, frequência respiratória e a escala de percepção de esforço do meu aluno, eu falo para ele, essa escala você tem que me responder ela honestamente. Se você mentir aqui para mim, o resultado do treino não vai ser eficiente. Então eu mostro essa escala para ele, peço ele para falar, onde é que você está aqui de verdade? É lógico que é muito difícil chegar no máximo, né? Chegar lá no ponto máximo é muito difícil com um aluno iniciante. Eu não chego, eu sou muito cauteloso como personal. Então o treino que eu monto é para o cara chegar ali no forte, no 7, no 8, para um aluno iniciante. Agora um aluno já treinado, eu já chego no máximo. O cara chega, eu já tive aluno que chegou a vomitar água no final do treino, de uma aula de HIIT que eu passei para ele. Não era o intuito, mas aconteceu, né? Ele bebeu bastante água e acaba tendo uma contração do músculo do estômago e ele sofreu esse vômito aí no final do treino, tá? Mas é natural, pode acontecer com treinos máximos. Faço isso com todos os alunos? Jamais, né? Jamais. É com poucos alunos que eu faço isso, tá? Você entendeu? Então, Cris, é muito individual. Você tem que perceber seu aluno, você tem que sentir o seu aluno, você tem que se conectar com ele. Quando isso acontecer, aí você começa a perceber melhor as coisas. E para isso a gente tem que praticar. Não adianta eu dar uma aula de corrida em volta do parque com o meu aluno se eu não corro. Se eu não sei como é correr na descida, se eu não sei como é correr na subida, se eu não sei qual é a sensação que ele vai ter na subida, se eu posso diminuir a velocidade na subida, se eu vou caminhar na subida. Né? Então tem que perceber isso. E é fazendo que a gente vai sentir isso. Tá? Na sala de musculação é a mesma coisa. Quando é que eu vou mudar? Quando meu aluno ele tiver pronto para mudar. E como é que eu vou saber isso? Quando eu treinar. Quando eu treinar, eu vou ver que estímulo que ele está sentindo. Porque não adianta ele me falar que tá legal.
Ele fala às vezes que tá legal porque tem gente escutando ele lá na academia e ele quer ser o bonzão. Ou ele não quer ser um fraco para mim. Ele acha que é ser fraco se ele não der conta de fazer um treino, ele é fraco. Então a gente tem que pensar melhor nisso aí e ir com calma. E como eu falei antes, esse é o nosso desafio. Tá? Identificar esse ponto não é fácil. Eu erro comigo até hoje. Às vezes eu falo assim, ó, eu acho que agora eu já estou adaptado, eu consigo aplicar uma nova sobrecarga. Esses dias eu fiz isso, estou voltando a treinar. Estou voltando a treinar agora, com 2 semanas eu fui lá e mudei a carga de um movimento lá, que eu achei que eu já estava bem. No outro dia eu perdi até o movimento, dei conta de pentear o cabelo. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque o nosso aluno, ele não é treinado, ele não é atleta, então a gente tem que tomar mais cuidado. Thaís, e nessa ampliação que poderia colocar mais carga? Exatamente, Thaís. Então quando é que eu vou colocar mais carga, Thaís? Quando eu chegar neste ponto aqui, ó, ponto para aplicação de nova sobrecarga. Quando meu corpo oferecer essa ampliação. Tá certo, Thaís? Então, ofereceu a ampliação, eu aplico nova carga. Então, meu aluno adaptou, ele supercompensa, e aí eu consigo aplicar nova carga. Né? Então, eu tenho que brigar o tempo inteiro para identificar este ponto aí, tá bom? O tempo inteiro. Olha aí, ó, né? Mais um esqueminha aí mostrando isso. Ó, o ponto, então, número 1 aí, ó, o ponto, né, ideal de aplicação de sobrecarga. Se eu aplicar antes, eu fiz uma aplicação prematura. Se eu aplicar depois, eu fiz uma aplicação tardia. Qual que é o problema disso? Se eu aplicar depois, então o cara supercompensou, aí aqui era o ponto. Eu apliquei aqui. O que acontece? Eu não vou ter tanta evolução. Se eu aplicar depois, ou seja, o meu resultado ele vai ser uma constante. Então o cara não evolui. Ele vai ficar na constante se eu passar o ponto ideal de aplicação de carga. E se eu aplicar antes? Então, o ponto de aplicação aqui, começou, apliquei carga. Esse é meu ponto inicial. Aplicou carga, o corpo vai restaurar. Ainda nem chegou aqui no ponto inicial e você aplica carga de novo. Nem chegou aqui no ponto inicial, você aplica carga de novo. Nem chegou aqui no ponto inicial, você aplica a carga de novo. O que acontece com o rendimento do seu aluno? Vai cair, né? Isso aí pode causar lesão, professor? Isso o quê? Pode causar lesão? Pode. Principalmente o overtraining. Né? Uma lesão fisiológica. Porque o cara nem restaurou o corpo, você aplica carga. Nem restaurou de novo, você aplica carga. Nem restaurou de novo, você aplica carga. O rendimento dele vai na decrescente. Então, para ter Então, a aplicação depois do treino não evolui e se aplicar carga antes da restauração, você também, né, você corre o risco de overtraining. Corre o risco de overtraining. Né? Então, qual é o ponto ideal? Né? O ponto ideal é aplicar a carga nesse momento. Né? O ponto ideal é aplicar a carga aqui. Então, o cara vem, restaurou, aplica carga. Restaurou, compensou, aplica carga. Como que é o rendimento dele? Na crescente. Tá? Se você aplicar depois, não tem problema. Aplicar antes é que é o problema. Se você aplicar depois, então o cara restaurou aqui, você aplica a carga aqui, não tem problema. Como que vai ser o rendimento dele? Em vez de ser assim, vai ser assim. Então ele não vai atingir o ápice da performance tão rapidamente. Vai ser um resultado um pouco mais modesto. Tá entendendo? Então, você tem que estudar o seu aluno, né? Aí a psicologia do esporte, o coaching, vem muito para ajudar nesse sentido. Se eu pego um aluno que é um cara bom, que o cara gosta de treinar e tudo mais, e dorzinha e coisinha não incomoda ele, eu posso ser mais agressivo. E aí eu ofereço mais resultado para ele de início. Então, mais resultado, mais fidelidade. Mas é uma pessoa que não gosta, odeia treinar. Vamos falar que é perda de peso. O cara odeia treinar. Aí você chega aqui e fala para ele assim, eu poderia fazer esse cara perder 15 quilos.
eu vou fazer ele perder só 7. Aí ele perde 7 quilos e fala assim para você, nossa, eu perdi 7 quilos. E você joga a previsão para baixo disso. Vamos perder 5 quilos, tá? Nesse início aqui até dia tal, vamos perder aqui. A meta é perder 5. Aí você vai lá e faz assim, perdeu 7 quilos. Você, uau! Ele não precisa saber que ele tem essa capacidade aqui. Porque eu posso frustrar ele, falar para ele que ele tem uma capacidade de perder 15 quilos, e vou fazer um treino para ele, um treino modesto, e ele perde só 7, ele fala assim, nossa, perdi só a metade, deixei de comer X, Y, Z, de ir para a festa tal, controlei a alimentação tal, tô treinando igual um doido e perdi só 7. Esse personal não é bom, não. Então, apesar de saber que ele pode perder X, eu subestimo isso, e na hora de treinar, eu optimizo o resultado dele. Que ele não é do treinamento. Então, se eu ficar superestimando demais as coisas para ele, ele vai se frustrar. Então, se eu faço isso, ele acaba abandonando. E se eu falo para ele que ele vai perder 5 e ele perde 7, ele fala, uau! E para a próxima meta, quanto que a gente consegue perder? Eu falo assim, se você mantiver esse nível que você está aqui, que a gente sabe que não é melhor, se você mantiver esse nível que você está aqui, você vai perder mais uns 7 quilos. Ele fala, mesmo? E aí você vai lá e bota ele para perder 10. Aí o cara começa a gostar do treinamento. Né? Agora, se eu falo para ele, não, isso aqui você pode perder nesse período aqui 15 quilos fácil, controlando a alimentação e tal, o cara não gosta de treinar, falha um dia, come uma pizza no outro, pede uma pamonha no outro. Você sabe que ele vai falhar isso em algumas vezes, o cara perde só 5. Aí o cara, nossa, era para perder 15, eu perdi 5. Né? Então, é complicado isso aí. É a briga nossa. A gente tem que, né, ficar o tempo inteiro brigando para isso aí, para a gente partir para achar qual vai ser esse ponto, tá? Mas a melhor de todas as coisas é que a gente tem que ter continuidade para fazer isso acontecer, tá, pessoal? Tem que ter continuidade para fazer isso acontecer. Mas eu vou falar de continuidade na próxima semana, tá bom? Continuidade a gente vai falar na próxima semana. Bom,